Saudações Duques e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise de Marco Júnior no Flu. Rapaz, o jogador aí podendo estar no Fluminense, tá podendo ajudar, a gente tá precisando de pontas, então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, esse Fluminense, Marco Júnior, deixará o clube japonês e avalia futuro. Bom, atacante não seguirá no Okayama Marinos e já tem proposta de clube árabe e sondagem do Brasil. 30 anos de idade, contrato até o primeiro mês do ano que vem, ou seja, até o dia 31 do 1, ele está fora dessa situação. É interessante de ver, né, a idade, né? Importante entender bastante sobre isso. Chegaria no Flu para disputar a titularidade. Tá jogando bem. Para quem não sabe, ele tá sendo pouco titular em várias situações, mas em outras que são realmente mais expressivas, ele tá sendo titular bastante. Ele tá participando de bastante jogos. Então, ele chegaria disputando hoje no Flu a titularidade contra o John sobre o John Arias, sobre o Keno, o próprio Léo Fernandes, o Ione Gonzalez. Então, é dessa maneira que eu veria justamente ele disputando essa situação toda, até porque ele é um jogador já identificado, já é bem visto ali, então é muito importante, né? A torcida ama o nome do jogador. Diversas vezes falam muito do Marco Júnior no Fluminense. O Capuano, em diversos momentos do próprio Central Fluminense, já fala bastante sobre esse tema. Então, eu tava vendo aqui a luz, pra ver se a luz tava boa. Então a luz, então o Marco Júnior, toda hora o Capuano fala sobre isso. O Capuano tem muito acesso a Marco Júnior. Então, por que toda hora ele tá falando? Sabe? Por que toda hora ele fala sobre Marco Júnior no Fluminense? É importante a gente pensar sobre isso. Sabe? Aquela questão que aconteceu com o cara do BBB que falava assim que o Inter de Miami iria contratar o Messi e contratou. Às vezes a pessoa tem acesso ao jogador que ninguém sabe. E o Marco Júnior e o Capuano tem bastante acesso ao Marco Júnior, entre outros jogadores aí expoentes do Fluminense. Então a torcida gosta do nome e gostaria de vê-lo de volta em algum momento. Antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curto, compartilhe, compartilhe, rede social de inscrição de vídeo, por todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela, vamos falar mais sobre o Fluminense. E bom, Marco Júnior, que a gestão ama o jogador e as métricas são muito boas, né? Para quem não sabe, as contratações estão até de 31 anos, ou seja, ele viria com 31 anos vindo para o Fluminense. Também é um jogador que não é tão expoente assim no futebol mundial. Então isso daí mais uma vez ajuda da métrica do Fluminense. E a gestão, por gostar, já é mais um indício que ele viria para o Fluminense. Entendeu? Realmente não agora, mas justamente quando acabar o contrato, ajudaria muito mais nisso, porque ele seria free agente e ele iria para o Fluminense tranquilamente. Até porque ele já conhece o clube e não precisaria se adaptar a muitas coisas. Ele viria de graça, visto que contrataríamos ele pro ano que vem. A função dele é pensar nele somente no final do contrato. E o Okayama não me parece que está fazendo força para continuar no contrato. É um time de expressão até, o Okayama Marinos.
A gente sempre vê, quando a gente vê um time grande, a gente vê o Yokohama Marinos. Então é muito importante, né, entender que bons jogadores estão vendo em bons times, que estão participando de bons campeonatos, que estão participando de boas ações mundiais. E o Yokohama é um deles. E é claro, né, que só para finalizar aqui, que não há nenhum gasto nenhum com o Marco Júnior. É somente uma experiência que eu estou fazendo aqui com vocês. Que é sobre isso, né? É um vídeo de reflexão. Sabe, diversas vezes, não é porque o jogador tal tá saindo do clube que a gente tem que realmente ter a expectativa disso, de voltar do jogador. A gente tá vendo muitas vezes acontecendo isso, né? O Alan, que tava prestes a sair do Atlético Mineiro, todo mundo pensando que ele iria voltar pro Fluminense, e acabou realmente se inscrevendo ao Flamengo. Então não é que porque ele é ex-jogador que ele automaticamente, por ter alguma notícia aqui, alguma notícia ali, vai vir pro Fluminense. Sabe? Isso cria muita expectativa, né? A questão, por exemplo, do Mano Lanzini, que também já participou do Fluminense, mas pô, e só acabou. Às vezes o cara nem se identifica muito com o clube. Mas é claro que a gente também coloca muito também pressão naqueles que se identificam muito com o clube. A gente viu, por exemplo, com a questão do Marcelo. A gente viu com a questão, por exemplo, do Marlon, dele vir pro Fluminense. A gente vê outros jogadores aí, ex-tricolores, e que se identificam com o clube, por se identificar com o clube e já entender a instituição, já entender também até o mesmo próprio técnico Fernando Diniz, já estaria bem apto a jogar. Mas não é assim que funciona a vida. A vida funciona justamente da maneira que tem que funcionar. E como é que é? Simples. Às vezes a nossa expectativa não acontece. Sabe? O Marco Júnior pode vir? Pode. Há muito burburinho? Há muito burburinho. Isso aqui, cara, é só um burburinho. Não tem nada de além disso. Então eu espero que vocês não se apeguem no Marco Júnior de volta. Se ele voltar, bom. Não é ótimo, porque ele não é um ótimo jogador. Não é um jogador que, assim, que quando ele vem ele destrói qualquer time. Não, não é isso. Mas eu fico pensando assim, não há melhor do que ele para vir no Fluminense? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z que curte, comente, compartilhem. Redes sociais da questão desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E isso daí é só um vídeo de experiência. Porque não tem nenhuma informação além disso. Eu não sou jornalista, eu sou psicólogo. Eu sou analista somente dos comportamentos das pessoas. É isso que eu faço. Saudações tricolores.